Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Wandowski, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 11 anos com projetos. E esse vídeo é uma introdução para um curso que eu vou dar gratuitamente. Eu vou postar no YouTube, numa playlist específica disso, sobre padrões de entrada. Então, se você é eletricista ou você é engenheiro e quer começar a ganhar dinheiro com padrões de entrada, fazendo padrões aí até 200 amperes, essa playlist é para você. E o diferencial é que, além, é claro, de não custar nada, eu vou postar provavelmente uma aula teórica e uma aula prática. Ou seja, eu vou ir num local onde a gente vai estar fazendo um padrão de entrada, ou nosso, da nossa própria empresa, ou de parceiros, e eu vou explicar no lugar o que tem, como que é feito, algumas características específicas de cada padrão, para que você tenha um conhecimento real de como fazer. Então, se você quer saber mais sobre padrões de entrada, sobre como montar cada tipo, monofásico de 50, bifásico de 50, bifásico de 63, trifásico de 200, em que aplicações práticas que são utilizadas, esse vídeo é para você, porque além de eu falar a teoria, vou mostrar na norma o que tem que ser feito, eu também vou mostrar na prática e citar exemplos em que eu utilizei uma coisa ou outra. Por isso, esse curso acho que vai ficar bem legal. Se inscreva no canal, curta, compartilha e comenta aqui embaixo se no padrão que eu comentar com vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, porque claro, eu estou em Ponta Grossa, tem sim algumas características que são olhadas aqui, que eu sei que não são olhadas em Curitiba, por exemplo. Eu falo isso por prática. Então pode não estar escrito isso e o professor pode até não ter falado isso, mas isso acontece na prática. Com isso, eu vou fazer esse primeiro vídeo, que é um vídeo introdutório, falando onde encontrar a norma que eu tenho que utilizar, como que ela funciona, como que eu tenho que aplicar ela, se vale a pena fazer padrão. Tudo isso eu vou comentar nesse vídeo e fazer um vídeo como se fosse uma introdução. E aí eu não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para eu terminar essa playlist, mas sempre quando eu tiver a oportunidade eu vou complementar essa playlist falando sobre todos os padrões. A minha ideia é começar no monofásico de 50, depois bifásico de 50, monofásico de 63, bifásico de 63, trifásico de 50 e ir subindo um por um e mostrar teoria e prática. Então é muito importante que vocês comentem e participem dessa playlist para eu ver se vale ou não a pena eu continuar compartilhando esse tipo de conhecimento com vocês aqui no canal. Então, vamos começar com o básico. Eu estou gravando a tela do meu computador e eu quero mostrar para vocês primeiro onde que encontra a norma. Esse vídeo é voltado para quem mora no Paraná, porque eu vou falar sobre Copel, que é sobre algo que eu entendo. A primeira dica é sempre pesquise a norma no site da Copel. Nunca pegue de sites de terceiro, porque a norma ela vai mudando, ela vai atualizando. O único lugar que você vai poder saber exatamente se você está usando a norma certa e a norma atualizada é no site da Copel. Por isso que eu vou ensinar como que eu geralmente pesquiso e acho as normas da Copel para que você consiga fazer o mesmo. E além disso, é claro, todos os vídeos a partir do próximo que eu vou falar sobre um padrão monofásico, eu vou postar no meu site, além do vídeo, uma planilha com um checklist daquele padrão. Então, por exemplo, o padrão monofásico é uma caixa N, é um disjuntor de 50, pode ter caixa polimérica e metálica, o cabo pode ser flexível ou semi-rígido. Então, todas essas questões, esses checklists do que tem que ter, eu vou postar. Então, vai ser muito legal porque você vai poder pegar e vai poder levar esse checklist na obra e ir fazendo um X. Porque é basicamente como a Copel avalia a tua execução. Então, isso é muito importante e ajuda demais na hora da execução. E a gente mesmo comete erro demais. Então, é por isso que é bom ter esse checklist. Então, vamos começar. Eu coloquei ali normas Copel. Apareceu aqui o primeiro item que já é pesquisa de normas técnicas. Eu vou colocar aqui, ele já vai cair direto na página que você precisa saber. Para padrões de entrada, a norma que a gente vai utilizar é a norma de tensão secundária. Então você vem aqui, para pesquisar a norma é bem simples, você coloca normas D, seleciona ou o número da NTC, que eu nunca lembro, ou descrição ou código do material. Então, no meu caso, eu sempre pesquiso por descrição. Como eu disse, a norma que a gente vai usar como base é tensão secundária. Então eu vou colocar aqui, secundária. Então a norma que eu quero é essa aqui, fornecimento em tensão secundária. Foi atualizada em 2020. Então vou clicar nela e vou abrir. Essa norma baixa, mas sempre fique atento, porque a cada 2, 3 anos ela atualiza. Então você não pode simplesmente pegar e deixar ela aí e esquecer. Você sempre tem que dar uma olhada para ver se a norma é correta. Eu vou deixar a norma também já baixada no site, no meu site, para que você consiga acessar. Então, eu vou postar esse vídeo no ivm.eng.br, vai ter o link, claro, aqui embaixo, e vai ter essa norma para baixar.
Caso for atualizando, eu vou atualizando ela automaticamente. Então também pode ser uma fonte segura para você ver. E claro, eu vou fazer isso porque eu preciso dela também. Então não é uma coisa boa só para vocês, é para mim também. Então eu tenho essa norma aqui. Eu sugiro muito que vocês deem uma lida nela. Eu sei que dá preguiça porque é uma norma gigante, tem, sei lá, 300, 200 páginas, mas ela é muito importante para que você consiga pegar e entender sobre o geral de como funciona a tensão secundária, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Agora eu vou falar para vocês sobre a norma e sobre os principais pontos que vocês devem ficar atentos na hora de fazer o padrão. Eu vou complementar isso nos vídeos específicos de cada padrão, mas os itens que eu vou falar aqui, fiquem muito atentos, porque eles vão solucionar 90% dos teus problemas. Então eu já vou estar passando para vocês uma coisa que eu demorei anos para entender, porque isso é prática, e vocês vão direto nesse ponto. Então vocês vão saber já onde ir para solucionar a maior parte dos problemas. Agora então a gente vai começar a falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é sobre as tensões que a Copel fornece gratuitamente, digamos assim, num padrãozinho normal, que é o 127, é claro, o monofásico, é o 254/127, que é o monofásico para a área rural, é o 220/127, que é o normal, bifásico, e é o 220/127, trifásico. Primeira coisa muito importante, você vai fazer um projeto para uma madeireira, para uma indústria, para um lugar que é pequeno, mas precisa de cargas aí em 380, você vai ter que partir para outras soluções. Por exemplo, você vai ter que colocar um trifásico de, sei lá, 200 amperes, 220/127, e colocar um transformador ou um autotransformador de 220 para 380 para atender esse cliente. Ah, mas eu não quero, a carga é baixa, mas eu quero pegar e que a Copel me forneça a tensão em 380. Você pode? Pode, só que você vai ter que pegar e fazer o que nós chamamos de posto de transformação, ou uma cabine também, que nela você vai ter um transformador da Copel que você vai comprar e vai doar para a Copel, e esse transformador vai ser 380/220. A primeira informação muito importante que você tem que saber é que a Copel ela só fornece 127 ou 220 ou 254 em rede rural. Acima disso, ela não vai fornecer de graça, então você vai ter que pagar para isso. Outra questão, tem vários itens aqui que eu vou me aprofundar mais para frente, não vai ser o assunto desse vídeo, eu quero falar só um geralzão, que é a introdução, que eu acho importante vocês saberem antes de irem para os padrões em específico. Eu vou citar de volta vários itens que eu estou citando aqui nessa outra leva de vídeos, mas eu quero que vocês já saibam algumas coisas básicas que são muito importantes. Segunda coisa muito importante que você precisa saber: padrão de entrada tem que ficar de frente para a rua ou tem que ter livre acesso. Então não adianta você inventar de querer fazer um padrão lá no fundo da tua casa que não vai aprovar. Você precisa fazer ele ou no alinhamento frontal ou no alinhamento vertical, mas com livre acesso. E no frontal você pode tanto alinhar com o muro quanto pegar e deixar afastado cerca de 1 metro, que a Copel ela ainda vai permitir, contanto, é claro, que tenha o contato visual, que o leiturista consiga ir lá e ver qual que é a medição. Então isso é muito importante, porque a gente já viu muito erro disso, que o pessoal coloca atrás do muro e acha que a Copel tem a obrigação de ligar, ou a própria arquiteta ou engenheiro não prevê esse padrão de entrada. Então é uma coisa muito importante de você saber a respeito disso. Posteriormente eu vou mostrar os desenhos e vou mostrar isso na prática, é claro, falando e mostrando na prática as posições e como que a gente geralmente faz, mas só fique atento a esse detalhe. Outra questão importante que vocês têm que ficar atentos é sobre as fases. A gente sempre vai nomear as fases como a fase A como amarela, a B como branca e a C como vermelha. Isso é padrão, então é sempre amarelo, branco, vermelho. Geralmente da esquerda para a direita, amarelo, branco, vermelho. Vocês estão vendo ao contrário, mas vocês entenderam a questão. Verde é para aterramento e azul é para neutro, mas vocês precisam adotar essas cores como padrão. Então eu, por exemplo, mesmo na parte interna de uma casa ou de qualquer outro lugar, eu vou nomear as cores como amarelo, branco e vermelho, porque é o padrão Copel. Então eu saio de lá da Copel dessa forma e vou seguindo todo o padrão de cores assim, as cores das fitas isolantes. Eu não vou usar o cabo colorido, eu já usei muito, mas eu não gosto hoje porque a chance de você errar no cabo ou sobrar cabo e você não conseguir usar para nada é muito grande. Então eu gosto de fazer o padrão de entrada com o cabo ou preto ou vermelho para ficar uma única cor e daí identificar pela cor da fita isolante o padrão. É uma coisa que eu gosto. Eu acho que fica muito bonito colorido, mas do ponto de vista financeiro eu não gostei. Então por isso que eu utilizo só uma cor. Outro ponto muito interessante que vocês precisam quase que decorar a página, que é uma coisa que vocês vão usar muito. É essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, que é a página 35.
ela tem a tabela de dimensionamento. Conforme a categoria, você vai saber qual que é a carga da casa, o que você está ligando, você vai saber também o disjuntor de proteção, o número de fases, o número de fios, o tipo de medidor, o ramal de ligação, o tipo de cabo. Então, essa página 35 é a página que eu mais acesso sempre. Então, ela é muito importante, já decorem. A página 35 é a tabela de dimensionamento. Qualquer dúvida sobre cabo, sobre o tipo de poste, sobre o tipo de disjuntor, ela vai tirar para você. Ela é a principal folha dessa norma, é ela. Digamos que isso aqui era um bifásico de 80. Será que existe? Essa norma vai te responder. Não existe. Como que eu sei disso? Aqui, ó, número de fios, número de fases. Eu tenho duas fases, eu tenho apenas duas opções, ou bi de 50 ou bi de 63. E só. Então, monofásico. Monofásico, eu tenho mono de 50 e mono de 63. Aquele mono ali que está escrito M3 é medidor para área rural. Então, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é quase que uma exceção. Mas monofásico de 50, monofásico de 63. Bifásico de 50, bifásico de 63. Daí o trifásico ele tem 50, 63, 80, 100, 125, 150, 175 e 200. É só. Não adianta emendar, eu quero sei lá, já vi em projetos isso. Um trifásico de 180. Não existe na norma. Pode até existir um disjuntor para isso, mas não é comercial. Tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi muito engenheiro dimensionando o padrão de entrada e usando software pronto, sem olhar a norma. E daí o cara coloca disjuntor que, comercialmente falando, você não tem. Por exemplo, já vi também disjuntor de 35, por exemplo. Vá numa loja, pelo menos em Ponta Grossa, Paraná, e tenta encontrar um disjuntor de 35. Você não vai encontrar. Você vai encontrar de 32 ou de 40. Então isso tem que ficar muito claro para vocês que o que vale é o que está aqui. Então você vai fazer a conta e deu, por exemplo, a corrente deu 85. O que você vai fazer? Ou você vai baixar para um tri de 80 ou você vai jogar para um tri de 100. Como que determina isso? Depende. Tem um monte de formas de definir isso. Eu defino com base, além, é claro, da técnica, em experiência. Por exemplo, se eu vou fazer uma padaria e deu 83 amperes de demanda ali, eu provavelmente não vou baixar para 80, eu vou jogar um de 100, porque a chance de aumentar ainda mais a carga é grande ao longo do tempo. Então, se a minha demanda já deu próximo, já deu acima de 80, não vale, às vezes, o risco de eu jogar um tri de 80. Às vezes vale muito mais eu jogar um tri de 100. Então, essas nuances você tem que saber. Eu vou falar em outros vídeos sobre alguns exemplos disso daí, baseado, é claro, na norma. Mas eu quero que vocês saibam que isso daqui é muito importante. Vai ser a tabela que vocês mais vão ver. Eu, por exemplo, eu quase decorei isso daqui. Então, se você me perguntar hoje, se você me ver na rua e me perguntar, eu quero um trifásico de 80, que cabo quer? Que disjuntor quer? Eu vou saber. Eu quero um trifásico de 150 ou um bifásico de 50. Eu sei o disjuntor, eu sei o poste, eu sei o cabo. Por quê? Porque essa é a tabela que a gente mais vê. Por isso, eu diria assim, até peguem e baixem só essa tabela aqui, porque isso daqui vai solucionar um monte de problema para vocês. Caixas de medição. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber já desde o começo é o tipo de caixa para cada disjuntor. Então você foi na tabela lá, definiu, eu quero um monofásico de 50. Que caixa que eu vou utilizar? Essa tabela aqui te ajuda demais. Então, AN, ela fala as categorias aqui, que você pode também linkar com aquela tabela, e qual que é o disjuntor. Então, uma caixa AN é para disjuntor monofásico. Está escrito aqui, tem até medida. Então, ela te ajuda até para você fazer o padrão. Caixa CN, medidor polifásico até 100 amperes. Caixa CB, é uma caixa de disjuntor geral, que vocês vão ver também algumas aplicações específicas. Caixa CGN também, vão ter aplicações específicas, vocês vão ver, mas eu uso muito essa tabela aqui, porque ela já mostra o tamanho da caixa, tudo resumido. Então, por exemplo, uma caixa que eu uso muito, a GNE, eu sei as categorias, é acima de 100 amperes, 125, 150, 135 e 200. Por que eu uso ela? Você vai saber nos vídeos específicos sobre isso. Mas essa tabela, ela também é muito importante para você entender e ver a caixa, porque tem o desenho, ela é exatamente assim na prática, então ela ajuda demais. Outro item que você vai ver demais e você precisa saber também é sobre os detalhamentos. Então, se está com alguma dúvida de como vai montar o padrão, a gente vai determinar bem certinho como que você vai determinar e onde que você vai ver um desenho para você fazer isso. É aqui, a partir dessa página 68. Ele mostra vários padrões de montagem e ele mostra o tipo de cabo, como que vai ser feito isso. Então você vai conseguir pegar e dar um zoom no padrão e você vai ver exatamente qual que é a medida que eu tenho que deixar de cada coisa. Isso é muito legal, porque a norma ela é bem completa, você não precisa nem de projeto. Eu, por exemplo, mesmo eu detalhando isso daqui no projeto elétrico meu,
eu pego o desenho daqui, eu só complemento, deixo ele melhor, deixo ele mais apresentável, mas o básico tem aqui. Então você não precisa nem, digamos, de um projeto necessariamente para fazer, você vai ter isso daqui. Então essas páginas de detalhes é o principal e eu vou linkar tudo a esses detalhes para vocês aprenderem a ver na norma. Então eu vou falar, ó, padrão monofásico, eu vou usar a figura do lugar tal, da página tal, o item tal para fazer, entende? Então deem uma olhada nesses detalhes gerais que eles vão falar muito sobre isso. E daí, por último, tem a lista de material. Essa lista de material ela é muito importante para você saber o nome das coisas. Então, principalmente se você está começando, aqui você consegue saber o nome certo que a Copel está pedindo. Então, ó, luva de emenda, curva, armação secundária. Então, tudo tem aqui. Tem um nome bem certinho de cada coisa. Isso é muito importante. Então, quando eu tenho alguma dúvida de como fazer, eu venho aqui. E uma coisa que você deve ficar muito, mas muito atento, referente a esses números aqui que estão falando das NTCs. Por quê? Porque existem muitas lojas, muitas mesmo, quase todas, que elas vão ter um produto homologado e elas vão ter outro produto que não é homologado. Por exemplo, o disjuntor. Eu já tive casos aí de prédios inteiros que tiveram que ser trocados os disjuntores porque o disjuntor não era padrão Copel. Aqui no meu condomínio, por exemplo, são 500 e poucas casas. Tinha um parafuso em todos os padrões que estava fora da norma. Eles tiveram que trocar todos os parafusos de todos os padrões. Então fiquem muito atentos com isso. A haste de aterramento, a mesma coisa. É claro, dependendo de quem for avaliar, a pessoa pode até não perceber isso, mas é importante, é muito importante que você fique em cima do teu fornecedor para que ele te forneça material homologado. Senão o prejuízo é pesado em cima de você. Ficou com alguma dúvida se o item atende ou não? Venha aqui, veja o número da NTC que o material está referenciando, então a NTC, eu sei que a armação secundária ela tem que ter essa espessura mínima e ela tem nessa NTC. Então chega para o teu fornecedor e pelo menos amarre e fale, olha, ela atende a Copel, ela atende a NTC 81, 15, 84? Atende? Se atende, beleza. Se não atende, cuidado, porque isso pode te prejudicar demais. Você tem que fazer o trabalho de volta e a Copel não quer nem saber. Você vai ter que refazer porque está errado. Então fiquem muito atentos com essa lista. Então esses são os itens gerais dessa norma que eu quero que vocês fiquem atentos, comecem a dar uma pesquisada, porque nos próximos vídeos eu vou falar aí sobre os padrões em específico e vou voltar 300 vezes nessa norma, mas eu queria já deixar mais ou menos claro sobre isso. Outra coisa muito importante, outra informação muito importante que você tem que saber, até 200 amperes essa norma atende, padrão para consumidor único. Acima disso é projeto Copel, consumidor único. Então, você fez uma padaria lá e, de acordo com a carga, que provavelmente foi o projetista elétrico que fez, ele determinou que tem que ser 250 amperes. Como que você vai fazer? Ou você baixa para 200 para encaixar aqui e não precisar de projeto, ou você apresenta um projeto na Copel. Existem exceções que a Copel aceita até 300 amperes com algumas condições. Não é o foco disso daqui, mas eu quero que vocês levem apenas como consideração que acima de 200 precisa de projeto elétrico. Isso vale para consumidor único. Então, por isso, até 200 amperes, qualquer eletricista, a princípio, pode executar, não tem problema algum. Acima de 200, provavelmente vai precisar de um projeto de um engenheiro eletricista para aprovar na Copel, para daí você poder executar. Então, essa norma e essa playlist, eu vou fazer esse curso, que eu vou fazer sobre padrões de entrada, vai chegar até o 200 amperes. Por isso, fiquem comigo até o final desse curso, espero que vocês gostem muito. Me deem o feedback de vocês e até a próxima.